Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio de João Mendes Entrevista. Esse nosso espaço para você conhecer pessoas que passaram pelo que você está passando e que podem te inspirar, te ajudar, trazer exemplos e vivência que pode te ajudar nesse processo. Comigo hoje está aqui o Alexandre Schneider, procurador da República, que gentilmente, graciosamente aceitou esse convite para estar aqui compartilhando a experiência deles com vocês. Alexandre, meu querido, mais uma vez, a gente estava falando aqui um pouco em off, né, antes de começar, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Professor João, eu que agradeço a oportunidade e é sempre uma satisfação poder atender a pedidos que, de alguma forma, a gente consiga transmitir algum tipo de contribuição para aqueles que estão nessa jornada de preparação para concurso, para carreira jurídica, enfim, a gente está sempre à disposição. Bacana. Alexandre, cara, a gente quer conhecer a tua trajetória, a gente quer saber como foi, né? Então, eu vou te fazer aqui um conjunto de perguntas para te deixar à vontade. Assim, quando você começou a fazer direito, ser procurador da República já era um sonho? Foi algo que surgiu depois? Na faculdade, você já estudava para concurso? Depois da faculdade, você só ficou em concurso? Você foi para advocacia? Fez outros cargos? Ocupou outros cargos? Enfim, conta para gente aí a tua história. Bom, vamos lá então. Já faz algum tempo que a gente entrou na vida pública aí, basicamente no Ministério Público Federal, né, mas a pretensão que nós tínhamos quando estávamos na faculdade era ou seguir a carreira de advocacia ou de Ministério Público, né, pendendo, obviamente, para um lado do Ministério Público, em razão de meu pai já ser promotor de justiça aqui no Rio Grande do Sul. Então, obviamente, a gente tinha aí uma inspiração no pai aí, né? E muito do que a gente já conhecia também dos colegas, a vivência que se tinha em eventos culturais da Associação do MP aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente já se espelhava muito e tinha essa inspiração e a chama da vocação já despertava a partir de então. Claro que quando se está na faculdade, tudo é incerto, né? A gente não sabe se vai surgir uma oportunidade aqui e acolá na advocacia, ou se algum outro tipo de jornada em outros cargos públicos vai se apresentar. Então, é natural que vamos lá, há mais de 25 anos atrás, a gente estivesse aí, de certa forma, disposto a enfrentar aquilo que fosse necessário para entrar na vida jurídica profissional. Tá? No início, estivemos atuando breves anos aí na advocacia, principalmente na advocacia no direito privado, né? E em seguida assumimos um cargo de assessor junto ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Eu fui assessor de procurador de justiça aqui no Rio Grande do Sul. E logo em seguida, nós já estávamos nos preparando também, fazendo curso de preparação à carreira do Ministério Público e prestamos o primeiro concurso para o Ministério Público do Estado, né, que era a vocação inicial para o Ministério Público. Embora no último ano da faculdade de Direito eu já tivesse feito um estágio de graduação na Procuradoria da República, no Ministério Público Federal, em Porto Alegre. Então, eu já tinha a visão do Ministério Público Federal também, por conta desse estágio e assessorando colegas que hoje estão ao meu lado aqui no Ministério Público Federal. Mas voltando, né, logo que me formei, fiz uma breve passagem na advocacia, depois esse ingresso na assessoria do Ministério Público do Estado, e logo em seguida prestamos o primeiro concurso para o Ministério Público do Estado,
Infelizmente, não logramos aprovação na segunda fase, na fase escrita, né, por alguns décimos de pontos, e continuamos aí tentando, claro que com alguma decepção, porque eu havia me preparado muito para esse primeiro concurso de Ministério Público, para promotor de justiça, e continuei trabalhando, então, como assessor do Procurador de Justiça, e em seguida abriu o concurso para Procurador da República. E na época, havia uma regra na Lei Complementar 75, que é a lei orgânica do Ministério Público da União, que exigia que, para fazer o concurso de membro do Ministério Público da União, seja Procurador da República, MPT, MPDFT ou MPM, o candidato deveria ter obtido o diploma de graduação de Direito há pelo menos 2 anos. Uma regra que posteriormente acabou sendo deixada de lado, principalmente por conta da uniformização do conceito de atividade jurídica que o CNJ e o CNMP adotaram, né? Então, mas na época eu não tinha ainda os 2 anos de obtenção do diploma e precisei desafiar a comissão de concurso com mandado de segurança. Então, tive que impetrar mandado de segurança para poder fazer o concurso e obtive êxito em primeiro grau e, posteriormente, eu implementei o requisito dos 2 anos ao longo do concurso e acabei, então, tomando posse no concurso de Procurador da República, né, embora não fosse a minha primeira opção dentro do Ministério Público. Minha primeira opção era Ministério Público do Estado, né? Mas, claro, assumimos como Procurador da República. Em seguida, eu já tinha iniciado também outros 2 concursos, um de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul e outro concurso, um edital seguinte de concurso de promotor de justiça. Em ambos eu obtive também a aprovação e acabei não assumindo por já ter ingressado então no Ministério Público Federal e ter despertado também a vocação, a paixão pelos temas da área federal com os quais eu convivo então há praticamente 25 anos aí, professor João. Muito interessante. Você falou que, por ser do Rio Grande do Sul e pelo seu pai ser do MP do Rio Grande do Sul, teu foco inicial era o MP estadual, né? Como é que Exato. foi para você lidar com esse baque de você passar na primeira fase do MP, né? Eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou aqui com o meu caderninho fazendo as Certo. anotações, né? Passou na primeira fase e aí você falou aqui por detalhes, né? Por pouquíssimo ponto você não passou na segunda fase. E aí você teve que, de alguma forma, achar algum caminho na sua mente para poder superar isso e seguir adiante. Como é que foi esse momento? E a minha pergunta ela tem um motivo, que é o motivo que muita gente que está assistindo a gente passa, né? Que é saber lidar com a frustração de uma reprovação, sobretudo quando é um carro que você deseja muito, né? Professor João, realmente não há como esconder que foi, sim, uma frustração que impactou naquele momento, né? Embora a grande parte dessa frustração eu debite, obviamente, a idade, né? Eu tinha 20, 24 anos, 25 anos, não tinha 25 anos, tinha 24 anos na época, então, obviamente, a gente ainda está bastante jovem e é natural que a gente acabe por falta de experiência, se frustrando mais, né? Ou pelo menos essa frustração aflore com mais intensidade. Mas eu recordo que isso me deixou bastante frustrado porque eu havia feito uma preparação bastante focada naquele momento, né? Nós temos que contextualizar que a preparação há 25, 26 anos atrás, nós não tínhamos os recursos tecnológicos que existem hoje, né? Na época, basicamente, o máximo que se tinha era um computador, um PC, né, que pudesse nos auxiliar em eventual pesquisa de jurisprudência, eventual artigo, mas não tínhamos
as tecnologias que nós temos hoje. Então, o estudo era muito baseado em leitura, em debates de casos, né? E a gente estabelecia como meta, né? Além da carga horária que se tinha no curso preparatório, eu estabelecia também como carga horária, como meta de carga horária, mais 7 ou 8 horas diárias de estudo, além das 4 horas do curso preparatório. Então, dentro dessas 7 ou 8 horas diárias que eu estabelecia, eu colocava como meta, vamos lá, vou estudar processo civil, eu vou estudar direito penal, eu tinha pelo menos um livro básico, algum manual básico que eu precisava esgotar ele de capa a capa, né? Independente, independente de tema X, de ponto Y, estar no edital ou não. Eu nunca seguia muito a questão do edital. Confesso que não era muito disciplinado nesse ponto. Eu tinha como meta estudar aquele tema, aquela matéria, pelo manual do autor tal ou qual, de capa a capa, e eu tinha. Então, eu me recordo que a minha meta diária de leitura era em torno de 200 páginas. Né? 200 páginas de leitura por dia, de manuais e de decisões. E eu me colocava aquilo como. Era a minha bússola de planejamento, vamos assim dizer. Na época também, a escola preparatória, ela não nos ensinava métodos de estudo como hoje eu sei que as escolas, assim como o ênfase faz, prepara calendários, prepara planilhas. A gente na época não tinha isso. A gente acabava meio que fazendo um voo cego aí nessa questão de planejamento. Mas, claro, buscando suprir todas as disciplinas, processo civil, processo penal, direito civil, direito penal, administrativo, constitucional, tributário, e a gente então ia trabalhando nessas linhas assim para esgotar aquelas disciplinas que a gente sabia que iriam cair. Entendi. Quando você fala de livro, e você está contando a tua experiência de alguns anos atrás, né, e não tinha os recursos que tem hoje. O que eu observo, porque eu também já estou nessa toada aqui de preparação já há 20 anos, então a gente vê as mudanças de perfil ao longo do tempo, né, das provas e tudo mais. E, de fato, hoje existem muitos recursos tecnológicos, né? Tem site de questões, você tem ali o próprio sistema push do STF, do SCJ, te mandando ali os informativos, os comentários que se pegam pela internet, muitos cursos hoje que na época não tinha, né? Só tinha aqueles cursos presenciais, né, como você fez, enfim. Por outro lado, hoje tem o que a gente chama que a neurociência chama de paralisia da liberdade, né? Que é quando você tem tanta opção para escolher que a pessoa termina travando, né? Igual quando a gente está na frente do Netflix ali, ou do Prime Video, sei lá, e aí você fica ali com o controle, às vezes 10, 15, 20 minutos rolando. Tem tanta opção que você não sabe qual você escolhe, e aí o pior, isso inclusive já foi feito esse levantamento. Ou a pessoa não escolhe nada, e vai embora assim, sem escolher nada. Ou a pessoa escolhe alguma coisa que ela já escolheu. Né? Tipo assim, ela vê um filme que ela já viu, né? Porque ela se sente mais confortável do que tem que enfrentar uma coisa nova. Né? E é melhor eu ver o que eu já vi, que eu sei que é bom, do que eu ter que começar um filme que vai ser ruim. Né? É meio louco isso. E tem essa liberdade hoje. E no teu caso, você tinha um caminho mais bem definido. Eu não tenho muitas fontes, eu tenho aqui o meu curso, eu tenho um livro, eu vou pegar isso aqui e vou seguir adiante. Né? O que é um aprendizado adaptando de 20 e poucos anos atrás para hoje, que é, pô, pega um material, segue nele e vai em frente, porque ficar mudando de muito material é ruim também. Alexandre, você falou que na mesma época que você estava passando no MPF, você passou na PGE do Rio Grande do Sul e no MP do Rio Grande do Sul, um Rio Grande do pouco o Sul. seguinte, né? Isso. Mesmo tendo tempo, como é que foi para você lidar
com 3 concursos de perfis diferentes. Porque, assim, o MP federal e o MP estadual é MP. Poxa, mas existe ali um conjunto de matérias e de temas dentro das matérias que são completamente diferentes. Quando você vai para a PGE, a diferença fica ainda maior, né? Como é que você lidou com essa diferença de perfil de concurso? Eu lidei de forma bastante tranquila, João, porque, como eu falei no início, a advocacia era uma das opções que eu tinha como carreira jurídica, né. Uhum. Então, a advocacia pública era também uma opção interessante, porque eu sempre tive um gosto pelo direito público também, principalmente direito constitucional, administrativo, tributário, né, sempre foram temas que, no meu estudo, eram temas aprazíveis de percorrer, né. Então, a advocacia pública era uma opção e talvez, se em outros tempos eu tivesse, na época a remuneração, não vamos omitir isso, a remuneração na época era bastante diferenciada do que é hoje do Ministério Público, né. O Ministério Público aí, tentando superar um pouquinho essas notícias recentes de penduricalhos e tal e qual, ao menos no Ministério Público Federal não é assim. Nós sempre tivemos uma remuneração muito austera no Ministério Público Federal, né. Arrisco a dizer que antes, dessa decisão, que teve do Supremo Tribunal Federal a respeito desse tema remuneratório, eu arrisco a dizer que o Ministério Público Federal, junto com o Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, eram basicamente o piso dos ministérios públicos, né. Nós não tínhamos penduricalhos, nunca tivemos penduricalhos, né. A PGE, por sua vez, recentemente ficamos sabendo que a remuneração até estava maior recentemente. Mas na época em que eu estava com as opções, né, a PGE estava com uma remuneração na faixa de 50% do que era o Ministério Público Federal na época. Então, claro que isso foi determinante, porque já se tinha família, então a gente tem que pensar também na remuneração. E claro, no meu caso, a decisão não foi difícil, por quê? Porque eu já tinha uma propensão, uma vocação um pouco mais acentuada para o Ministério Público em razão da questão familiar, né. A advocacia, sim, era uma opção, como eu falei, alternativa, né, mas a minha vocação primeira sempre foi Ministério Público. Então, não foi difícil eu lidar com a questão da PGE, né, embora tenha muitos amigos na PGE e se tivesse tomado posse lá, certamente estaria feliz também, né? Mas, no caso, vamos assim dizer, praticamente os caminhos confluíram para que eu seguisse no Ministério Público, né? Eu já tinha tomado posse no Ministério Público Federal e a nomeação para procurador de Estado veio em torno de 2 ou 3 meses após a minha posse no Ministério Público Federal. Então eu já estava estabelecido, já tinha um bom contato com o Ministério Público Federal e aí não foi difícil de eu optar naquelas circunstâncias daquela época. Um outro ponto que você falou que eu acho que é interessante, ainda dentro desse contexto, foi que, tendo assumido o MP federal, logo na sequência, então, você passa para a PGE. Então, foi uma decisão mais fácil, seja pelo aspecto remuneratório, seja pelo aspecto vocacional mesmo. Mas depois você passou no MP do Rio Grande do Sul, o MP estadual. E você havia comentado antes que, já tendo se familiarizado com as matérias e a atuação do MPF, você terminou preferindo ficar no MPF. Imagino que muita gente que esteja assistindo a gente agora, talvez não tenha com clareza a atuação do MPF em relação ao MP estadual, né? Então, a minha pergunta para você é uma pergunta institucional, né? Assim, o MPF e o MP estadual, em linhas gerais, a partir da sua visão, o que atrai numa no outro em termos de matéria, né? Não estou falando em termos de
de exercício do dia a dia ou de remuneração. Estou falando assim, de matéria, de os temas que enfrenta, que aborda, o impacto que causa na sociedade. Bom, vamos lá. Nitidamente, vamos pegar como pedra de toque entre o MP estadual e o MP federal aquilo que nos é comum, que é a matéria criminal e que é a essência do Ministério Público. O Ministério Público é conhecido por sua atuação no combate à criminalidade, no combate à corrupção. Né? Essa é a nossa essência, é isso que nos marca como Ministério Público desde seus tempos mais antigos. Né? Mas o que diferencia basicamente a temática entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal é que, no âmbito do Ministério Público Federal, nós temos com mais volume e mais frequência de atuação um combate a crimes que não são violentos, vamos assim dizer, no Ministério Público Federal. Né? Nós temos aí um volume bastante considerável de crimes de contrabando, descaminho, moeda falsa, estelionato contra a Previdência Social, estelionato contra a União. São crimes que o autor desses fatos, ou os autores desses fatos, via de regra, não são pessoas violentas, não são pessoas perigosas. Muitas vezes até pessoas que a gente acaba conhecendo na rua, né? Em cidades pequenas como onde eu moro. Né? Então, é uma criminalidade diferente. No Ministério Público Estadual, nós temos uma, via de regra, uma criminalidade mais violenta, mais perigosa, do ponto de vista das ocorrências que são verificadas no nosso dia a dia. Furto, roubo, estupro, homicídios, né? É uma temática muito mais, que toca muito mais vamos assim dizer, o crime quando ocorre, ele choca mais qualquer um de nós como cidadãos. Né? Na seara federal, é um crime que não provoca tanto estrépito ou tanta indignação ou tanta sensação de fragilidade por parte das pessoas. Por quê? Porque os bens jurídicos atingidos são mais indiretos ou são mais distantes do nosso dia a dia, daquilo que nos afeta no dia a dia. Né? Por uma questão que eu acho que Deus também me conferiu essa missão, né? No Ministério Público Federal, eu acabo hoje por atuar muito em crimes dolosos contra a vida. No âmbito do Ministério Público Federal, nós temos já há 10 anos um grupo de apoio aos casos que são afetos ao Tribunal do Júri. Crimes dolosos contra a vida cometidos contra agentes públicos federais em serviço, em razão do serviço, ou por parte desses agentes públicos em serviço. Né? Então, a gente está tendo muito mais ocorrências de crimes dolosos contra a vida em julgamento na Justiça Federal pelo Tribunal do Júri. Isso foi um ponto que acabou me reaproximando daquela tendência inicial de trabalhar no Ministério Público do Estado, né, que tem essa vocação diuturna de enfrentamento a esses crimes de sangue, esses crimes que afetam e que palpitam mais o ser humano na sociedade individualmente. Quando você fala do júri, eu ia pedir para você explicar, e você terminou já explicando, que é como um procurador da República pode atuar no júri no âmbito federal, né? Mas aí você já contextualizou bem para o pessoal poder entender, porque talvez isso possa ter surgido como dúvida na mente das pessoas. E para além da seara, do âmbito criminal, né, que você destacou bem ali, e a diferença, né? E foi interessante você falar que
essa questão do crime violento ou que gera uma sensação de maior fragilidade na sociedade, que são os crimes da área estadual, enquanto que o crime da área federal não. E é interessante porque de vez em quando sai uma notícia e isso não chega. Sai a notícia, mas não causa tanto impacto social quando às vezes você pega ali uma pessoa num condomínio de luxo aqui no Rio de Janeiro, que mora numa cobertura, e de repente às 6 horas da manhã bate lá a Polícia Federal por um mandado de prisão, né, porque ele estaria praticando algum crime, as pessoas ficam ali, e as pessoas convivendo, elas falam assim, olha, poxa, o cara estava aqui com a gente, estava aqui na academia, eu fui na casa dele dia desse tomar um vinho, né? Porque assim, é a pessoa ali que, enfim, se você não sabe da história da pessoa, né, não tem aquele arquétipo de uma criminalidade do dia comum ali, né? Enfim, isso é bem interessante. Mas, fechando esse parênteses, vindo aqui para fora do âmbito criminal, ainda explorando essa diferença entre MP federal e MP estadual, fora do âmbito criminal, quais são ali, estou falando da parte de coletivos, né, e tantas outras coisas, Certo, que diferencia, em linhas gerais, tá, Alexandre? Para o pessoal claro. poder ter essa noção. Bom, vamos lá. Então vamos perpassar essa questão do criminal e vamos passar para um âmbito aí de tutela coletiva, né. Tutela Uhum, coletiva, vamos exemplificar com temas como direito ambiental, direito do consumidor, combate à improbidade administrativa, no Ministério Público Federal nós temos a questão de defesa das comunidades indígenas, né. Então nós temos esses temas aí. Na questão de consumidor, nós percebemos uma atuação do Ministério Público Federal mais focada na abordagem de correção de rumos de agências regulatórias, como a ANEEL, a Anatel, a Agência Nacional de Águas, a ANA, né? Então, o Ministério Público Federal ele atua na questão do consumidor em cima de questões basicamente regulatórias ou questões eh, de macro, de macro, macro consumo, se a gente pode falar assim, não sei se esse termo existe, mas enfim, hã, e não naquela questão que atinge o cidadão lá na ponta. Por exemplo, não, o Ministério Público raramente atua numa questão de revisão de um contrato bancário que contenha uma cláusula abusiva. Claro, se for uma instituição bancária como a Caixa Econômica Federal, por exemplo, sim, nós atuamos na ponta também, atacando aquela relação abusiva lá daquele contrato de adesão que tem uma cláusula abusiva. Mas, via de regra, a nossa atuação é em face das agências regulatórias que estabelecem essas normas de cunho geral a serem seguidas pelos entes regulados, vamos assim dizer. Né? E então aí tem uma diferença de atuação, de abordagem. Na questão ambiental, também nós acabamos aí basicamente tendo por critério de definição de atribuição mais ou menos o que ocorre na questão criminal. Né? Se a questão ambiental, se a lesão ao meio ambiente, ela traz um prejuízo a um bem, a um serviço ou a um interesse federal, a exemplo de um crime ambiental cometido numa unidade de conservação federal, numa zona de praia, numa zona costeira, aí nesse caso, ou vamos pegar um caso também, uma hipótese de crime ambiental ou obra construída em APP, em área de preservação permanente, num rio interestadual. Né? Nós temos aqui alguns rios interestaduais que dividem aqui, por exemplo, o Rio Uruguai, que divide o estado do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, e também é um rio internacional, porque ele acaba chegando na Argentina. Então, esse rio Uruguai é considerado um rio federal. Então, nesse caso, as situações ocorridas ali, em termos de lesões ambientais, são encaminhadas para a atuação do Ministério Público Federal. Na questão da improbidade administrativa, aqui é mais um ponto que nós temos atuações semelhantes com os Ministérios Públicos Estaduais. Quando um desvio de verba ou um ato ímprobo
é cometido por parte de um agente público federal, dentro de um órgão público federal, ou mesmo num órgão estadual ou municipal envolvendo desvio de verba pública federal, a atribuição e competência é do Ministério Público Federal e da Justiça Federal. Ao passo que um crime, uma conduta ímproba ou um desvio de verba que não seja federal e cometido por um agente público municipal ou estadual, fica a atribuição com o Ministério Público Estadual. Então, em linhas gerais, seria isso, professor João, em termos assim, na tutela coletiva. Ótimo. Eu tô explorando muito essa questão do MPF, do MP estadual, porque nem sempre as pessoas têm a oportunidade de ouvirem, assim, de quem está dentro, né, a experiência. Se a gente imaginar agora, eu queria fazer um exercício aqui de imaginação, imaginar alguém que nesse momento resolve, fala assim, quer saber, eu vou focar no concurso do MPF. Considerando a característica da instituição, né, as características institucionais, o perfil, considerando as temáticas, que orientação você daria como ponto de partida? Olha, imagina que eu sou essa pessoa, tá, Alexandre? Então eu chego assim, poxa, Alexandre, aqui como amigo, a gente está aqui sentado conversando, pô, me dá uma orientação, por onde eu começo, né? Qual que seria essa orientação? Olha, se você tivesse na faculdade de Direito, Uhum. ainda, e essa indagação surgisse no momento da faculdade de Direito, eu diria, faça estágio nos dois órgãos. Faça um estágio de um ano e meio, 2, em um órgão, no Ministério Público Estadual, preferencialmente numa promotoria de interior, onde o promotor de justiça acaba atuando em todas as temáticas cíveis e criminais, né? E depois procure fazer um estágio numa Procuradoria da República, preferencialmente também do interior, né? No interior, aqui no Rio Grande do Sul hoje está diferente, mas há um tempo atrás nós atuávamos em todas as temáticas. Hoje nós estamos especializados também no interior, mas há poucos anos atrás nós atuávamos em todas as temáticas, né? Tanto criminais quanto cíveis. E aí, obviamente, tendo contato com as diversas matérias, com os diversos casos, me parece que a vocação aflora naturalmente, né? Mas se a gente fosse falar com alguém que já passou pela faculdade de Direito e que está se encaminhando para o concurso, eu diria que o determinante seria a questão de estar disposto a atuar mais na linha de frente no combate a uma criminalidade mais corriqueira e que atinja o dia a dia de uma comunidade, né? Então, o promotor ele vai ser muito mais cobrado pela comunidade, principalmente em cidades menores, né? Ao passo que no Ministério Público Federal, por estarmos combatendo uma criminalidade mais cerebrina e mais que atua num espaço e que atinge bens jurídicos de órgãos públicos e que não afeta naturalmente as pessoas de forma imediata, né, acaba sendo uma atuação mais não despreocupada, mas menos cobrada, vamos assim dizer, né, porque a gente acaba não tendo aquele dia a dia que um promotor de justiça tem, em que, por exemplo, a família enlutada da vítima assassinada vai à promotoria de justiça e pede o que vai acontecer no julgamento daquele réu que matou aquele ente querido. Então, o promotor de justiça tem esse contato com a comunidade muito mais direto, muito mais próximo, muito mais permanente e cobrado. Já no âmbito do Ministério Público Federal, a gente não tem tanto essa cobrança, né? Claro, isso como regra, né, professor João?
Há situações, há localidades em que o Ministério Público Federal atua e que a sua atuação ela acaba ferindo algumas situações muito particulares daquela comunidade, e aí sim aquela comunidade acaba cobrando também uma atuação. Vamos tomar como exemplo situações de atuação do Ministério Público Federal, onde há conflitos agrários e de interesses indígenas permanentes e sempre muito tensos, né? Ali não tem como não se envolver, porque aí vai haver cobrança tanto de um lado como de outro, principalmente em estados onde essa confusão, essa, essa indefinição entre o que é terra indígena e o que é terra privada é algo que não se solve com o tempo, é algo permanente e que vem de décadas em ebulição, né? Então ali sim vai haver esse contato com a comunidade de uma forma muito presente e muito cobrada também. Existe um colega teu, né, que foi aluno nosso, que inclusive já tem entrevista dele aqui, que é o Gustavo Borner, né? Ele e ele tá assim que ele passou, ele foi para Tabatinga, que é Tabatinga. lá na fronteira Brasil, né, com Brasil com Colômbia ou Brasil Bolívia? Acho que é Colômbia. Ou Brasil Bolívia, eu também Colômbia, enfim. É, e e aí de vez em quando a gente troca mensagem, mas eu acompanho também nas redes sociais. E aí, de vez em quando, ele está postando vídeo lá no parco, na comunidade indígena, né, conversando, conversando ali com as lideranças locais, enfim, ou seja, esse contato muito próximo também, por causa da realidade que ele está inserido ali, que o MPF está inserido ali naquele contexto, né? Muito bom. É, em termos de disciplinas, olhando agora um pouco para o estudo propriamente dito, né? A gente falou muito sobre a instituição e tudo mais, olhando para o estudo, né? Uh, considerando as provas mais recentes do MPF, assim, que orientação se daria para o estudo, assim, em termos de matérias, em termos de foco? Penal e processo penal realmente tem um peso maior do que as outras? Quando eu falo peso, eu não estou falando em termos de peso formal, de pontuação diferenciada, não. Estou falando de peso de densidade, né? Então, assim, qual que seria a base para a pessoa construir em termos de estudo, né? Quais são as orientações de estudo nesse caso, né? Professor João, talvez a minha resposta aqui fique um tanto prejudicada, porque como eu falei, na época que eu estudei, eu tive a graça aí de não demorar tanto tempo para ser aprovado, né? Então eu, eu estabeleci na época um núcleo comum de disciplinas que fossem aplicadas tanto em provas do MP estadual como do MP federal. Então, eu elegi aquelas disciplinas que eram nucleares e que eram congruentes e, e centrei muito foco nessas disciplinas. E as disciplinas específicas do MP federal, que a gente sabe que o edital é bastante extenso, com muitos pontos ali, eu casualmente na época eu deixei para um segundo momento na medida em que eu fosse evoluindo no concurso. Olha, passei de fase, eu sei que provavelmente eu vou enfrentar essas matérias aqui lá na prova tal. Aí eu ia lá e dava uma pincelada naquelas disciplinas, né? Mas hoje eu diria que, em termos de dificuldade, pelos comentários que eu tenho ouvido de colegas, é, as provas mais complicadas nem seriam tanto as de penal e de processo penal. Muito embora eu tenha também ouvido comentário, por não, quando eu falo comentário é porque eu não estou no meio do concurso, né? Não tô envolvido Claro. como professor, enfim, ou como orientador, enfim. Mas eu ouvi comentários de que a prova de processo penal do último concurso ela foi um tanto sui generis aí, né? Mas o que eu tenho ouvido, de modo geral, são comentários sobre disciplinas que dizem respeito, por exemplo, a direito internacional, que na minha época não estavam no edital.
Né? Então, eu tenho dificuldade, tanto por conta da época em que eu estudei, de responder essa questão de uma forma mais assertiva, quanto pelo fato de que o edital do MPF ele confere pesos iguais a todas as disciplinas. Tá? Então, Uhum. então eu não eu É, sei que volta e meia surge algumas disciplinas que o pessoal, poxa, mas esse termo aqui, não sei da onde que o examinador tirou, né? Então são situações assim que, mas isso eu vou dizer, não é privilégio do concurso de procurador da República. Como eu participo de grupos com outros promotores do júri Brasil afora aí, eu vejo colegas estaduais comentando, olha, concurso daqui teve examinador tal que puxou essa aqui do fundo do baú, ninguém sabia o que era esse termo aqui. Então, é. então eu acho que isso não é privilégio, né, professor João? Com certeza, né? A gente, de vez em quando, sai algumas perguntas muito exóticas, né? Muito, muito exóticas. Eu me lembro que no concurso do MPF, a gente tinha uma tradição que direito constitucional era muito fácil. Não sei se você foi dessa época ou se já foi um pouco depois. Era muito fácil o direito constitucional, era muito texto da Constituição, perguntas meio básicas, enfim. E aí, tanto que todo mundo considerava assim, não, o direito constitucional é para gabaritar para você tirar uma boa pontuação, né? E aí mudou completamente a banca, entrou à época um procurador regional da República, né, enfim, que é lá de Minas, e, e ele mudou, fez um shift, né, fez uma virada radical no perfil da cobrança, e ele fez perguntas assim, teve perguntas sobre a eficácia dos direitos fundamentais em relações privadas, em que ele usou o termo em alemão, né, botou lá o termo em alemão, né, enfim, perguntou sobre Habermas, perguntou sobre uma opção de coisa, né, e isso assusta as pessoas, né, mas não acho que é motivo para assustar, porque isso é tão exótico, que vai acontecer uma vez na vida, outra na morte, não acho que é isso que vai impedir a pessoa de passar, né? Mas então, só fazendo esse parêntese, mas recuperando o que você tinha falado, mesmo você falando, poxa, eu não estou tão por dentro aqui do dia a dia do concurso atual, mas se trouxe uma experiência tua que eu acho que é muito legal, que é quando você falou assim, que você estudava para o MP federal e estadual, então você tinha um núcleo comum, né? Ou seja, uma base de conhecimento que servia para todas as matérias não, para as diversas carreiras, né? E é curioso porque a gente fala a mesma coisa aqui no ênfase, né? A gente chamava de disciplinas fundamentais, a gente chama de núcleo duro, né? O núcleo duro das Isso. carreiras, né? Que é a expressão muito quase igual a que você usou, né? Núcleo comum. Na tua época, e eu vou fazer a pergunta olhando para a tua época, porque eu imagino que não vai ser muito diferente hoje. Quais eram essas disciplinas que você considerou naquela época? Olha, isso aqui é o núcleo comum, isso aqui é o núcleo duro, isso aqui é o ponto de partida para qualquer outra coisa. Bom, constitucional e administrativo, Uhum, penal, processo penal, uhum. civil, direito civil. E aí havia algumas disciplinas. Civil e processo civil, né? Civil, processo civil, Isso. desculpa, Não, isso. tranquilo. Civil, processo civil, né? E havia algumas disciplinas no curso preparatório que eu fiz, porque era um curso preparatório voltado à carreira do Ministério Público em Porto Alegre, e havia algumas disciplinas que me ajudaram também no concurso de Ministério Público Federal, porque embora não fossem cobradas diretamente na prova de Ministério Público do Estado, de promotor de justiça, elas acabavam caindo, essas disciplinas, na prova de MP Federal. Então, que eram direito eleitoral e direito tributário. Né? Na prova do MP estadual, praticamente não cai essas disciplinas, né? Mas me ajudaram também na prova de MP federal. Embora direito eleitoral e tributário eu não colocasse no núcleo duro, né? Uhum.
Eu colocava como matérias extravagantes, vamos assim dizer, né? Então, basicamente, o núcleo duro era isso, eram essas disciplinas, constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil e direito civil. Perfeito, maravilha. Aqui a gente chama, o que a gente coloca no núcleo duro são essas mesmas 6, só que a gente coloca também tributário e empresarial. Mas aí, óbvio, né? Certo. Tributário e empresarial, na área estadual, o empresarial tem um pouco mais de peso que tributário, e vice-versa, né? Na área federal, o tributário tem mais peso do que empresarial, então tem uma graduação aqui, mas Sim. é uma lógica muito parecida que você falou, né? Professor João, só para o senhor ver como eu sou velho. Na minha época não existia direito empresarial, na época tinha direito falimentar. Olha só, comercial e falimentar, né? Comercial e falimentar, exatamente, não existia o empresarial ainda, né? Olha, E aí, a gente tá no mesmo caminho, porque assim, quando eu estudei na faculdade, o nome da disciplina era Direito Comercial, não era isso, empresarial. comercial, exatamente, Também. exatamente. É. Muito bom. Alexandre, a gente está caminhando aqui para o final e, poxa, mais uma vez te agradeço muito, acho que foi muito elucidativo, né, todas essas questões que você explicou para a gente institucionais. E eu quero te propor um desafio que eu faço para todo mundo que eu entrevisto e eu não combino esse desafio antes, então é um desafio surpresa, né? Que é o Vamos lá. seguinte: imagina que o pessoal chegou até aqui, né, a entrevista. Aliás, se você já chegou até aqui, aproveita e curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a crescer. Mas o pessoal chegou aqui, Alexandre, e o pessoal vai anotar uma frase sua. Essa frase a pessoa vai botar num post-it, vai botar no computador, vai botar na geladeira, vai botar no material de estudo. Uma frase que ela vai olhar naquele momento de que ela estiver na baixa, ela vai olhar para encontrar algum tipo de inspiração. Que frase seria essa? Desafio sem combinar antes, né? Sem combinar antes, vamos lá. Eu vou tomar como exemplo o meu caso, tá, professor João? E aí, antes de dar a frase, eu vou trazer aqui algumas passagens que eu tive da segunda fase de Procurador da República, da prova de Procurador da República, e que são aquelas situações que tu nunca vai deixar de esquecer. Eu me lembro que no primeiro dia da segunda fase da prova escrita, eu já morava em Porto Alegre, e antes de ir para a prova, estava no café da manhã, deu aquele estalo, eu disse, deixa eu pegar o livro de Constitucional e dar uma olhada, e quero dar uma olhada num tema que eu não tinha fixado muito bem, que era controle de constitucionalidade. Hum. E eu disse, e me veio o insight, eu disse, poxa, deixa eu olhar aqui a diferença de origem histórica entre os dois e tal. E eu fui para o livro, abri na página ali onde tinha controle difuso, de controle concentrado, dei aquela passada de olho, fixei, controle concentrado é Kelsen, controle difuso é Estados Unidos, caso Marbury versus Madison e tal, e fui para a prova. Quando eu abro a prova, a primeira questão era aquela. Uau, impressionante. Não, é impressionante, eu fico arrepiado até hoje, tá? Divino, praticamente. Não, Divino. divino, divino, não tem outra palavra, tá? E no segundo dia, eu não tive insight nenhum, mas eu abri a prova de processo civil. O meu concurso é o 18º, ele foi realizado no ano de 2001, e eu olho a primeira questão de processo civil, disserte sobre a tutela inibitória. E aí é um daqueles termos que, para mim, na época, soou exótico, usando a sua classificação. Soou exótico porque eu nunca tinha ouvido falar em tutela inibitória. Só que, no subenunciado da questão, havia algumas dicas do que seria aquilo, e eu lembrei do Código de Processo Civil anterior, que falava da tutela específica do artigo 461 do CPC. Eu disse, olha, eu não sei do que se trata isso aqui,
tutela inibitória, mas eu vou falar sobre tutela específica, vou falar o que eu acho da tutela específica aplicada ao processo coletivo, à ação civil pública. Obrigações de não fazer, obrigações de fazer, como que o juiz entrega o bem da vida nesse caso, enfim, e trabalhei em cima daquilo ali. Claro que eu não tive acerto total naquela questão, mas eu acertei pela metade, ou seja, aquilo me salvou também. Né? Então a frase que eu diria, professor, é a seguinte: não se preocupem em estudar detalhes se os detalhes não forem aqueles que você vê no dia a dia do seu estudo. Estudem o máximo, busquem aprender o máximo de conhecimento, porque esse conhecimento que você adquirir, ele vai ser útil em algum momento. E ele vai te inspirar em algum momento a solucionar aquela questão que numa primeira batida de olhos, ela pode parecer um quebra-cabeça, um bicho de 7 cabeças, mas aquilo que tu aprendeu em algum momento vai servir para te dar o caminho para resolver aquela questão. Perfeito, perfeito. Achei isso muito bom, porque você começou assim, não se preocupem em estudar detalhes, se esses detalhes não estão ali no dia a dia. Eu chamo de, eu brinco aqui com os alunos, né, que é uma espécie de viés de perfeccionismo, né? A pessoa tudo tem que ser perfeito, tem que saber todos os detalhes, tem que entender tudo. E a verdade, quem passa não é essa, né? A verdade as pessoas são imperfeitas, não existe estudo perfeito, e as pessoas passam assim mesmo. Então, o importante é seguir em frente e caminhar, enfim. Muito bom. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Adorei, foi ótimo, bastante esclarecedor e você ficou. Eu vi que você em algum momento falou, poxa, mas eu fiz o concurso há tanto tempo, né? Enfim. Mas existem verdades assim, atemporais, né? Em tudo que você falou. Então, mudou a forma, mudou a tecnologia, mudou algumas coisas, a banca mudou, mas existem algumas verdades universais e você trouxe essas verdades aqui para gente e que vão ajudar muito o pessoal que está estudando. Obrigado, foi ótimo. Estamos sempre às ordens, professor, sempre que precisar, eventualmente algum tema específico, alguma Legal. situação do dia a dia, ou até questão de, vamos ver tema tal de processo de direito penal, direito civil, enfim, a gente está à disposição aí para Muito eventual bom. bate-papo aí. Muito Foi bom você obrigado. falar disso, que eu estou com um projeto aqui para criar aqui no YouTube algum tipo de debate, trazer convidados para debater assuntos jurídicos, decisões, enfim, decisões que eu digo assim, jurisprudência, né? Não no sentido do caso concreto. Debater Sim. um entendimento do Supremo, enfim. E aí vai ser muito bacana. Legal. Obrigado mais uma vez. Pessoal, forte abraço para vocês. Como eu falei, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima entrevista. Valeu, tchau, tchau.